E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é raiz quadrada de números racionais. Então vamos nos preparar, mas antes de irmos para o conteúdo, presta atenção nisso aqui, ó. Viu? Faz isso não deixa o Einstein maluco não. Agora sim, vamos lá. Os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes. Nós vamos efetuar radiciação de números racionais com radicando racional e índice inteiro e resolver situações problema que envolvam números racionais. Quero começar com essa situação problema que diz o seguinte, ó. Um quadrado tem 0,4 decímetros de medida de lado. Aqui está o quadrado, ó, azulzinho. A gente sabe que no quadrado todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Então, a gente sabe que é 0,4 ali, aqui também 0,4 decímetros. Então a área desse quadrado, como é que ela fica? Ela fica 0,4 elevado ao quadrado, porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado, não é? Isso aqui é igual a 0,16 decímetros quadrados. Simples assim. Então eu acho que todo mundo concorda comigo que o número racional que nós obtivemos é um quadrado perfeito. E 0,4 é a raiz quadrada desse número. Por que esse número é um quadrado perfeito? Porque eu consigo encontrar um decimal que elevado ao quadrado dá o 0,16. Então ele é um quadrado perfeito. Ou seja, nós podemos escrever o 0,16 como uma potência de base racional expoente 2. Então, acho que todo mundo concorda comigo também que eu posso escrever que a raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4. Que é um outro jeito de escrever isso aqui. A gente sabe que 0,16 é 16 sobre 100. E 16 sobre 100 eu posso falar que a raiz quadrada de 16 sobre 100, eu posso falar que a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 100, que é 4 sobre 10 ou 0,4. Olha lá que legal. Vamos para outro exemplo, se esse aqui não ficou tão claro? O segundo exemplo tá aí, ó. Você tem um quadrado e esse quadrado tem 3/5 de decímetro da medida do seu lado. Olha lá o quadrado vermelhinho aí, ó. Então, 3/5 de decímetro aqui, aqui, aqui e aqui também. Como é que fica a área desse quadrado, então? A área desse quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Ou seja, eu faço 3 elevado ao quadrado, que dá 9. 5 elevado ao quadrado, que é 25. Então, a área, 9,25 avos decímetros quadrados. Tá bom? Então, o número racional que a gente obteve é um quadrado perfeito. No mesmo, assim como no exemplo anterior, ó. Qual que é o número que eu estou falando? O número que eu estou falando é esse aqui, ó. Ele é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo, a partir de uma outra fração elevada ao quadrado, obter o 9,25 avos. Qual fração que é essa, professor? Pelo amor de Deus, me ajuda. Tá aqui, ó. Essa é a fração. Essa fração elevada ao quadrado dá 9,25. Então, eu posso falar que o 9 sobre 25 é um quadrado perfeito com toda a certeza do mundo. Olha lá, ó. Desse jeito aí. Lembrando que raiz quadrada de 9,25 avos, eu posso escrever como raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25. Então, 3/5. Olha lá. Bonitinho. Do jeito que a gente falou. Tá certo, pessoal? Então, isso leva a gente a poder definir o seguinte. A raiz quadrada de um número racional quadrado perfeito é o número racional não negativo cujo quadrado é igual ao número dado. Pô, essa definição tá complicada demais, professor. Tá bugando minha mente. Tá bom, vamos tentar entender cada parte dela pra gente sair daqui feliz. Primeiro eu tô querendo falar, ó, de raiz quadrada de número racional. Então, é raiz quadrada de número racional. E esse número, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser quadrado perfeito. Não, se o número não é quadrado perfeito, ele tem uma particularidade que daqui a pouco a gente vai ver qual é. A raiz quadrada desse número racional, que por sua vez é quadrado perfeito, quem que é? Agora sim, agora a gente está falando de um outro número. Que número que é esse? É um número também racional não negativo, ou seja, é um número maior que zero. E esse número ele tem uma particularidade. Qual é a particularidade? O quadrado dele é igual ao
número dado. É isso. Então, vamos tentar entender isso na prática. Olha lá, ó. Esse número aqui, ó, o 9/16, é o número racional ao qual a definição começa a falar. Ele é o número racional quadrado perfeito. Para a gente calcular a raiz quadrada dele, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obter um número racional não negativo, ou seja, maior que zero, de modo que esse número elevado ao quadrado dá 9/16. Para isso, pessoal, é só a gente calcular a raiz quadrada do numerador, calcular a raiz quadrada do denominador e colocar uma coisa sobre a outra. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. E por que esse número aqui, então, é a raiz quadrada de 9/16? Porque se eu pegar ele e elevar ao quadrado, olha lá, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Simples assim. Ao próximo exemplo, raiz quadrada de 1/9. Bom, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Por quê? Porque 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. Agora, com decimal, como é que fica? Raiz quadrada de 0,04. Bom, se você já for um ninja super ultra da matemática, você já pode fazer isso de cabeça. Caso contrário, você pode pensar o seguinte: 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Aí começou a ficar mais fácil, né? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100, 10. Então, isso aqui é 0,2. Por quê? Porque 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. Mesma coisa com raiz quadrada de 0,36. 0,36, pessoal, vou contar um segredinho para vocês. 0,36 é 36 sobre 100, né? Não 36 centésimos. Simples assim. E a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso aqui dá 0,6. Oh, voilà! Raiz quadrada de 0,36, 0,6. Por que, professor? Porque 0,6 elevado ao quadrado dá, adivinha, 36. Pode fazer a conta aí que você vai ver. Você não vai se arrepender. 0,6 vezes 0,6, 6 vezes 6, vezes 0, vem 3, 0, 0, conta aqui, duas casas na vírgula. Olha lá. Tranquilo? Pode fazer com qualquer outra aí que vocês vão ver. Vai dar certo. Pessoal, quero fazer algumas observações para a gente poder se encaminhar para o final. Primeira observação: a raiz quadrada de números racionais negativos não é racional. Não significa que ela não exista, viu, pessoal? O que basta para a gente aqui é saber que a raiz quadrada de números racionais negativos não é racional. Por quê? Porque um número racional elevado ao quadrado nunca vai ser negativo. Você pega lá qualquer número que você quiser. Você pega menos 1/3. Quando você eleva isso ao quadrado, né, você tem aqui menos 1/3 vezes menos 1/3. Uai, professor. Menos com menos na multiplicação, ó, sinais iguais dá positivo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Agora, a raiz quadrada de menos 1/9, qual o número que você eleva ao quadrado dá menos 1/9? Nenhum. Então, ela não é racional. Tá certo, pessoal? Só que a gente tem que ter um tipo de cuidado. Aqui, ó. Quando você tem menos de fora da raiz, menos raiz quadrada de 1/64, você tem menos essa raiz quadrada. E essa raiz quadrada a gente consegue, 1/8. Tá bom? O que não existe é isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1/64. Isso aqui não existe nos racionais. Tá bom? A mesma coisa, olha lá, ó, menos raiz quadrada de 0,25. Uai, isso aqui é menos a raiz quadrada de 25 centésimos. Você extrai essas raízes, olha lá, vá lá, tem aqui, tranquilo? Segunda observação: a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito não é um número racional. Quer ver um exemplo? Olha lá, ó, você pega a raiz quadrada de 2,5. Isso não é racional. Por quê? Você não consegue escrever o radicando como um quadrado de outro racional. 2,5. Eu faço o que elevado ao quadrado que dá 2,5? Não dá. Né? 5 ao quadrado é 25. 0,5.
ao quadrado dá 0,25, enfim, não tem. Então, quando você vai escrever isso, né, quando você vai calcular a raiz quadrada de 2,5, isso não é um número racional. Quer ver que não é? Ó, quando você vai calcular a raiz quadrada de 2,5, você tem esse número aí, esse número malucão aí, ó, e ele não para no 9 não, ele é uma dízima não periódica, tá certo? A gente não consegue um padrão para transformar esse número numa fração, por causa disso. O mesmo acontece com raiz de 36 sobre 47, porque olha só, o número de cima aí, o numerador, ele até tem uma raiz que é 6, né? Mas você vai ter 6 sobre raiz quadrada de 47. Não adianta nada. Isso não é racional. Quando você calcula essa raiz aí, você vai ter uma dízima não periódica. Ai, professor, eu não entendi ainda. Por quê? Porque você não consegue encontrar nenhum número que elevado ao quadrado de 36 sobre 47. Então, essa raiz não é racional. Não significa que ela não exista. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Façam exercícios. É sério. Faz exercício. Criem dúvida. Envie pra gente sua dúvida. Nos escreva, que a gente vai ter o maior prazer em responder se a gente souber respondê-lo. Tá bom, pessoal? Por enquanto, fiquem com a frase aí do mestre Stephen Hawking, que diz: inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, a uma matéria nova, a uma escola nova, a uma situação nova. Isso é inteligência. Sejam inteligentes. Fé no chão e vamos lá. Por enquanto, tchau!